Nosso papo de hoje é sobre o classicismo português. Estamos falando do período de 1189 a 1580, numa literatura que marca o início da literatura de língua portuguesa e que, portanto, são movimentos que não aconteceram no Brasil. Tá? São três movimentos, três momentos diferentes. O trovadorismo, né, esse primeiro momento da literatura medieval portuguesa, com as suas cantigas, né, a poesia ainda atrelada à música. Os poetas eram trovadores, né, que iam para as ruas, para as feiras, apresentar sua poesia. Depois veio o humanismo como uma fase de transição com a poesia palaciana, ou seja, um momento em que a poesia se separa da música, começa a se separar da música e toma os palácios, né? Então a poesia indo para os palácios, ela se torna elitizada, evidentemente. Esse momento da poesia palaciana, ele é a transição entre o trovadorismo e o classicismo, do qual falaremos agora. O classicismo, a intenção dos escritores era resgatar, era imitar as artes clássicas, a literatura, outras linguagens artísticas do período greco-romano. Então, o nome é classicismo justamente por isso, por conta dessa relação, né, dessa tentativa de imitação da arte clássica greco-latina, da greco-romana, que dá no mesmo. O principal nome, né, estamos falando aí, antes de falar do Camões, estamos falando aí de um período entre 1527 e 1580. O Brasil já estava invadido, mas não houve classicismo aqui, né, porque o 1527, quando começa em Portugal, o Brasil está no processo ainda de início da colonização e vivendo aqui um outro momento, aquele momento da literatura de informação que a gente convencionou chamar de quinhentismo. Então, essa literatura produzida no Brasil nesse período, ela nem é chamada de literatura brasileira, mas sim de literatura no Brasil, já que os autores são portugueses e não tínhamos aqui um público leitor. E também nem dá para chamar tanto assim de uma literatura arte intencionada como tal, né? Porque tiveram dois objetivos naquele momento aqui. Um, de manter o rei de Portugal informado sobre o território invadido e os povos daqui, e o outro, o José de Anchieta, catequizar o índio. Esse é o tema do nosso próximo vídeo, quando falaremos do quinhentismo. Então, isso está acontecendo no Brasil, enquanto em Portugal está acontecendo o classicismo, né? Portugal já estruturado, já com um público leitor, já com seus escritores, né? Portanto, já nessa terceira fase da literatura por lá, que é o que chamamos de classicismo. O principal nome desse período é o Luís Vaz de Camões e a principal obra, Os Lusíadas, que é uma epopeia. O que é uma epopeia? Nós já falamos disso lá quando estávamos falando de gêneros literários, né? Nós citamos a epopeia como um poema, é um poema longo, é uma narrativa, tá? A epopeia ela é uma narrativa contada em verso. Então, essa história contada em verso, que é uma epopeia, ela é um poema bem grande, né, que ocupa um livro inteiro, que é o caso dos Lusíadas, são mais de 1000 estrofes do poema contando a história dos portugueses. Lusíadas, o nome da obra, Os Lusíadas, é a mesma coisa que os portugueses, tá? Porque luso é português. E a história é o Vasco da Gama, né, o navegador português Vasco da Gama, nas suas grandes navegações e representando o povo Portugal. Uma epopeia sempre tem um herói. Esse herói é sempre muito perfeito, tá? Não comete erros, é um cara... Se você for pegar a narrativa bíblica do Velho Testamento, você vai encontrar uma epopeia da história de Josué, por exemplo, né? O cara é perfeito, o cara pode tudo, inclusive fazer com que o
um dia tenha mais tempo de sol, ou como alguns dizem, que que um dia tenha sido maior porque ele precisava terminar uma batalha, enfim, né? Um herói de uma epopeia, ele pode tudo, tá? E no caso dos Lusíadas não é diferente. Então, só que o herói dos Lusíadas, essa é a grande diferença de outras epopeias, é o povo português. Os heróis, o herói de Os Lusíadas não é uma pessoa, é um povo todo. Então, daí os Lusíadas, né? Ou seja, os portugueses. Só que esses portugueses liderados e representados pelo Vasco da Gama, que é o grande navegador português. O texto é muito bacana, Os Lusíadas é um poema muito rico, uma história muito linda, muito legal. Só que assim, a gente sabe que é literatura, né? É assim, você olhar para o texto não como se aquilo fosse história real, alguma coisa baseada em algum fato, algum elemento real, mas que o poeta viaja na maionese e coloca, né, todos os seus acréscimos e enche a narrativa de poesia. Isso é a epopeia. E Os Lusíadas imagina a trabalheira que deu, porque são 1000 e tantas estrofes. Essas estrofes são todas muito arrumadinhas, né? São organizadinhas, contagem silábica, métrica, essa coisa toda, tá? É muito interessante. E o conteúdo, né? Que as histórias, à medida em que Vasco da Gama vai avançando, vai narrando os acontecimentos, mas não pelo viés da história, não como se fosse um cronista contando essa história, mas um poeta mesmo. Então, com muitas viagens. Eu vou compartilhar junto aí um link do meu amigo, companheiro aqui da literatura da cidade, Geraldo Chacon. O Geraldo Chacon, ele é muito bom nessa coisa de... Ele é um professor de literatura aposentado e ele é dramaturgo, é um cara que faz teatro, que curte muito isso, e ele faz umas leituras bacanas dos Lusíadas. Eu vou compartilhar, com permissão dele, uns links para vocês assistirem pedaços de Os Lusíadas. E aí vocês vão entrar no canal dele através do link que eu vou colocar, e aí eu recomendo que assista os vários pedaços, as várias partes que ele vai apresentando de Os Lusíadas. É uma proposta muito bacana e que vale a pena conhecer essa obra, tá? Vale a pena ler, vale a pena assistir a leitura feita pelo Geraldo. É um material muito, muito rico, muito bacana. Bom, também no classicismo, o amor começa a aparecer de uma outra forma. O tema do amor começa a ser tratado de uma forma mais ampla, não apenas como uma experiência pessoal, mas também como uma experiência universal. Tá? Uma coisa é você falar de uma experiência tua, pessoal, de amor. Quando você faz um poema de amor, num dado momento da vida, todo mundo é poeta, né? Se apaixona pela primeira vez, começa a produzir uns versos que alguns vão mostrar a pessoa amada, outros não. Mas, enfim, se escreve nesse período. É uma experiência muito gostosa, né? Desse primeiro momento de experiência com amor, com paixão. E aí as pessoas acabam ficando inspiradas e produzem textos interessantes. Então, essa concepção de amor que eu estou dizendo aqui são experiências pessoais. Tá? Se a gente pegar as cantigas de amor lá do trovadorismo, são experiências pessoais de amor. Se a gente pegar no humanismo, quando começa a se falar de amor com desejo e de amor sem desejo, de um amor em que não há a ideia de desejar o outro e um amor que não se concebe desejar o outro, né? E um outro amor que é baseado no desejo, ou que o desejo exerce uma função importante nele. E aí, quando a gente chega no trovadorismo, não se fala em desejo da forma que se fala já no humanismo. E no classicismo, o amor é abordado dessas duas formas. Tá? Se você pegar um poema do Drummond, um poema do Luís Vaz de Camões, em que ele trata o amor como experiência pessoal. Alma minha, gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive com a vida sempre triste.
ele perdeu alguém muito cedo e ele vai falando sobre essa experiência amorosa e de sofrimento, já que a pessoa morreu. E no outro texto dele, ele fala nesse texto que eu acabei de citar um pedaço, ele fala do amor como experiência pessoal. Mas no outro texto, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Aqui, o amor é tratado como uma experiência universal. Ou seja, em algum momento da vida, todo mundo vai ter contato de alguma forma com o amor, de alguma versão de amor. Todo mundo que passa pela vida vai ter algum contato, alguma forma de amor. Então, esse sentimento é universal. Então, se torna uma experiência universal. E aí ele tenta definir, né? Com esse, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, ou seja, você está numa multidão, mas você não quer ninguém da multidão, né? Você está solitário no meio da multidão. É nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe e se perder. E por aí vai, né? O poema como um todo é muito bonito, também vale a pena ler. E eu também vou colocar um link para Monte Castelo, uma música do Renato Russo, né? Legião Urbana, em que ele faz uma mistura do texto do Camões com um texto bíblico de Coríntios 13 sobre o amor e mais alguns acréscimos dele, e fica uma letra bacana. A letra está no blog e eu vou compartilhar um link também para a música, tá? Então é isso, gente. Classicismo é isso. Classicismo é a literatura no Renascimento. Está dentro do período. O classicismo faz parte do Renascimento. No Renascimento, as pessoas começam a sair, né? O mundo começa a sair daquela Idade Média para um despertar, né? Daí o Renascimento. As pessoas estão renascendo. É difícil falar em ciência antes do Renascimento, né? É difícil falar em filosofia antes do Renascimento. O Renascimento é que vai trazer para a literatura de língua portuguesa, né, na nossa experiência literária, esse contato, né, com a filosofia, com outros elementos. Tá? Então, o classicismo é parte do Renascimento. O Renascimento, portanto, é o contexto histórico em que se passa o classicismo na literatura. Ok, galera? É isso. Até o próximo vídeo, então.